ideia de um falso eu é central à perturbação de personalidade narcísica. Comecemos assim. Por exemplo, é comum confundir-se esta perturbação com outra, a perturbação de personalidade estado limite ou borderline. Normalmente o pessoal conhece mais por este nome. E de facto há muita semelhança entre estas perturbações, contudo há vários, mas um dos fatores distintivos é que o narcisista, neste caso a pessoa que tem a perturbação, desenvolve um falso eu altamente musculado, uma máscara para esconder as vulnerabilidades. É por isso mesmo que frequentemente vemos que quem tem esta perturbação ou quem tem o traço narcisista muito forte, vemos que estas pessoas são atores. Elas próprias se assumem como atores naquilo que consideram ser o palco da vida. A vida é um palco. Portanto, hoje vamos esmiuçar uma ideia muito comum, que é a associação de um falso eu, um falso self, uma persona, ao narcisismo. Vamos ver as origens, vamos ver implicações, por aí fora. De maneira que vamos falar de máscaras, ou da máscara narcisista, como preferirem. E vamos percorrer esse caminho por várias avenidas. Vamos ver a avenida da definição, o que é isso do falso eu no narcisismo, a avenida da origem e desenvolvimento da persona, da máscara. Consequentemente, ver o narcisismo, ver como oscila, ver a oscilação entre realidade e fantasia, que é clássica no narcisismo, será esta a terceira avenida, a quarta avenida. Haver também uma ideia figurativa de morte e luto do eu verdadeiro e última avenida, refletir sobre o poder da autenticidade. Ver como a autenticidade, pegando nesta metáfora da morte do eu, do verdadeiro eu, ver como a autenticidade pode levar à ressurreição. Isto agora até parece aquelas lérias de autoajuda em que é tudo muito fácil, não é? Ontem tivemos aqui uma grande festa cabo-verdiana, foi preciso recorrer aos providenciais tampões, portanto acho que esta manhã vai ser calminha, deve estar tudo a dormir e os que saírem hão de sair de ressaca, portanto vamos a isso? Muito bem. Começando pelos conceitos de verdadeiro eu, falso eu, ou eu verdadeiro e eu falso. Bem, isto tem sido estudado por várias pessoas, mas normalmente destaca-se um nome, Donald Winnicott, psicanalista, pediatra britânico. Foi este senhor que cunhou os termos True Self e False Self. O True Self, que podemos traduzir como self verdadeiro, self real, self autêntico, self original, deixa cá ver mais, self vulnerável, ou verdadeiro eu, representa um self, neste caso eu, vamos usar o termo em português, representa um eu assente numa experiência autêntica do mundo, num sentimento de estar vivo, o que significa ter um eu com pouca contradição, idealmente, não sei se isto se aplica, mas vai ser dito, idealmente com nenhuma contradição. Este eu verdadeiro é o que de mais profundo e genuíno há em nós, aquilo com que nascemos, temperamento, é apontado como algo bastante orgânico, quase associado à energia vital. O false self, também traduzido como self idealizado, self superficial, pseudo-self ou falso eu, ao contrário do verdadeiro eu, traduz um sentido de eu inautêntico, está assente numa experiência defensiva perante o mundo, numa fachada, que em casos extremos pode cortar totalmente a espontaneidade da pessoa que, consciente ou inconscientemente, se vai sentir vazia, morta, por detrás desse eu aparente,
É uma construção, portanto. Em suma, há uma dualidade de dois conceitos antagónicos, o verdadeiro eu e o falso eu, que se contrabalanceiam ao longo da vida. De um modo equilibrado, saudável, ou de um modo desequilibrado, patológico. Isto quer dizer o quê? A par daquilo que em nós é natural ou espontâneo, ao nível da personalidade, e consubstanciado em comportamentos, portanto, o nosso verdadeiro eu, a par disso, todos nós temos uma e várias personas, os falsos eus ou máscaras. Então eles andam sempre juntos numa espécie de dança. Ora, o modo como gerimos essa dança, esse jogo de forças opostas, isso é que terá que se liga. Sendo aqui que entra o narcisismo, pois neste caso as máscaras, as personas, tomam conta do sujeito, do narcisista, totalmente, sobrando pouco ou nenhum espaço para a natureza autêntica, para o verdadeiro eu. Segunda avenida. Bora. Origem e desenvolvimento do falso eu. Como é que isto se processa, não é? Bem, há questões. Quais são as questões que se colocam, não é? Como é que isto sucede? Como é que se funda esta máscara às feições da pessoa de tal modo que passa a assumi-la como se fosse o seu rosto real? Uau, bela metáfora. Já temos tido a tristeza do autoelogio em programas anteriores e voltou, mas para onde sejam tolerantes. Onde é que isto ia? Questões que se podem colocar. Como é que o falso eu subverte e substitui o verdadeiro eu? Bem, como de costume, isto, e em geral, isto origina e processa-se em dois ambientes, a família e a sociedade. E também se pode ver a coisa, ou seja, o falso eu, de duas maneiras que podem ser distintas ou complementares. Podemos ver o falso eu quando temos uma expressão desse falso eu, uma expressão ou desenvolvimento saudável, e podemos ver quando temos uma expressão e ou desenvolvimento patológico do falso eu. Há estas duas maneiras. Vamos começar pela expressão tida como saudável do falso eu. Bem, o verdadeiro eu é a personalidade autêntica com a qual nascemos, uma unicidade inata, vamos lhe chamar assim. É o nosso potencial mais profundo. Da mesma maneira que nascemos com uma herança genética para a fisicalidade, tipo altura, peso, densidade óssea, tamanho do nariz, das mãos, dos pés, etc. Também temos uma herança genética para o psicológico. Nascemos com uma personalidade própria, com um conjunto de atributos psíquicos, predisposições muito fortes a este nível. É o tesouro interior com que vimos ao mundo, certo? Vamos pôr assim de um modo positivo. O problema é que na infância e adolescência não há, em geral, a disposição para se aceitar o verdadeiro eu. Esse não é nutrido e pode até ser visto como uma fonte de problemas. Por exemplo, se o verdadeiro eu expressar um desejo, uma aspiração, é bastante comum deparar-se com hostilidade, com julgamento e até rejeição da parte dos juízes familiares, sociais, culturais. Bem, isto tem uma consequência indelével. No processo de desenvolvimento, face a isso, assumimos uma estratégia dúbia ou altamente discutível, isto é, o raciocínio vai ser este: se sou autêntico, vou-me meter em trabalhos, portanto o melhor é negar essa autenticidade. Ou seja, agimos reféns das construções que fazemos, daquilo que vai encontrar menos hostilidade, menos julgamento, aquilo que achamos que não nos vai levar à rejeição. Na prática, adaptamos-nos a algo
que não somos nós intrinsecamente. Adaptamos àquilo que não estamos destinados a ser, posta a coisa quase de um modo teleológico. Em suma, é essa fuga da autenticidade, pelos riscos que acarreta, que nos faz construir o falso eu. Isto parece inevitável, infelizmente, em quase 100% dos casos. Processa-se de um modo gradual. Não damos pelo crescimento e pela engorda do falso eu. Não nos apercebemos que o verdadeiro eu está a ser suprimido, ficando esquecido, atrofiado. O falso eu fica cada vez mais forte, passa a ser a identidade da pessoa, o dínamo comportamental da pessoa, bem como o seu eixo de autoconhecimento. A pessoa até pode perceber isso, mas normalmente só ocorre numa fase tardia da vida, ao notar que há algo estranho, a sensação de que há uma peça fora do lugar, que não se vivem os relacionamentos com autenticidade, que não se vive a vida com autenticidade e que isso traz problemas. Quando há esta elucidação, abre-se a oportunidade dourada de pesar em que medida se vive e porque se vive o falso eu. Portanto, perceber que o fazemos, que vivemos o falso eu, perceber que vivemos o falso eu, para nos protegermos em busca de segurança. Nestas crises, resolver esta dissonância, crises positivas, resolver esta dissonância claramente não passa por descartar ou atacar o falso eu. É o oposto. Portanto, devemos conservar o falso eu, em princípio, respeitá-lo pelo valor adaptativo, protetor que tem, que teve, mas com a consciência de que há também o eu verdadeiro, a autenticidade. Porque muitas vezes é preciso assumir um falso eu por questões de sobrevivência. Não podemos é ficar redutíveis ou completamente identificados com essa construção. Isto é a expressão saudável que o desenvolvimento de um falso eu pode ter, mas depois há a expressão patológica de todo este processo. E aqui vamos novamente àquele senhor que se mencionou atrás, Donald Winnicott. Ele criou a expressão falso eu precisamente para designar uma desconexão aos sentimentos autênticos dolorosa, gerada na infância e na adolescência, mas sobretudo na infância. Fez isso porque observou que a maioria dos cuidadores exerciam pressão nas crianças para que estas se conformassem às suas necessidades, desencorajando-as a sentir ou a expressar as suas emoções genuínas. Muitas vezes, pior que isso, só davam carinho aos filhos se esses vissem o mundo de um modo igual ao seu, ou semelhante. Ora, isto não é bom. Não, senhor, não, senhora. De algum modo, os pais devem adaptar-se às crianças. Não é anular-se, mas devem adaptar-se às crianças. Devem pôr de parte as suas necessidades para dar prioridade à criança, ao seu desenvolvimento emocional. Esta agora vai doer, portanto, tapem os ouvidos. Lembremos que a parentalidade é sinónimo de sacrifício pessoal. Um bocadinho uma lei natural. Algo que está relativamente esquecido nos dias de hoje. Se calhar não doeu. Podemos ilustrar isto com um exemplo. Esta história toda. Um menino entra na escola e logo se apercebe que tem vocação para as artes. Então isso deve ser nutrido, nunca ao contrário. Ou seja, dizer à criança, não vais nada para artes, isso é para malucos, isso não dá dinheiro. Isso é um atentado à essência da criança, à sua profunda autenticidade. A lição que a criança aprende tem de ser outra pessoa, tem de fingir para ser digna de atenção, de amor, de consideração. Em último caso, pode associar vergonha à sua genuinidade, que isso ainda é mais grave, devido à crítica
Há humilhação que muitas vezes vem associada à expressão do verdadeiro eu. Se a criança põe as artes no armário para seguir uma engenharia, o direito, nada contra, vai se tornar um adulto atrofiado, com grande probabilidade de continuar esse ciclo depois nos filhos, se estiver, nas pessoas com quem se relaciona. Deu-se o exemplo da vocação, mas isto também pode acontecer quando a criança é criticada por manifestar fragilidades. Por exemplo, é um menino que não gostou da aula de judo, não gosta de combate, não tem a predisposição para aquilo, mas é reprovado, até humilhado pelo pai ou pela mãe. Quer dizer, enfim, nós podíamos ver aqui muitos exemplos. Assim, em tempos idos, isto acontecia, por exemplo, com os credinos. Os credinos em muitas escolas eram forçados a ser destros, muitas vezes com processos de humilhação, e nós sabemos que isto tem efeitos, tem consequências negativas. Mas pronto, isto de facto já são coisas antigas. Portanto, voltando aqui ao presente, quando estas experiências são predominantes no crescimento da criança e do adolescente, impulsionam o desenvolvimento de um falso eu, um eu protetor. Essencialmente, aprende-se que aquilo que há de mais autêntico em nós, ou certas necessidades emocionais genuínas, se constituírem um inconveniente ou um desagrado para os cuidadores, neste caso pais, tios, avós, educadores, professores, etc., se constituírem um desagrado para esta gente toda, deve ser varrido para debaixo do tapete, lá está, para ganhar a tão necessária atenção. Nós, de algum modo, alimentamos-nos também de atenção. Na prática, há a supressão do verdadeiro eu. A pessoa assume que é o seu falso eu, integralmente. Com o passar do tempo, isto pode levar, quando a questão é patológica, que é aí que estamos, isto pode levar a um misto de vergonha e orgulho. A vergonha de ser autêntico e o orgulho de ser bom na máscara assumida. E isto é nem mais nem menos do que uma das fórmulas para o desenvolvimento do narcisismo. Será daqui que surge aquela contínua batalha entre vergonha e grandiosidade que em geral faz a vida do narcisista. Em suma, nesta visão patológica, o falso eu é visto sempre como uma entidade desfigurada e disfuncional. Na visão saudável, não. Nós vemos que o falso eu tem um valor. Às vezes há um sítio onde eu vou, há ali uma quantidade de gente intriguista e se calhar tenho que assumir um falso eu para sair dali ileso e nunca mais lá voltar. Na patologia é quando isto entra num extremo. Pronto, o falso eu aí é visto sempre como uma entidade desfigurada e disfuncional. É visto como uma tragédia, como diria o próprio Winnicott. Estar no mundo com a dor de não ser autêntico, querer ser a máscara que merece amor, mas sem nunca obter esse amor, porque há uma fome emocional constante, não é? Ao negar-se o eu verdadeiro, há uma fome emocional constante, fica o eu verdadeiro subnutrido e acaba por morrer de inanição. Pronto, quando fazemos as contas finais sobre estas duas visões, a visão saudável e patológica do desenvolvimento do falso eu, há quem discorde, claro, havendo mais tendência para ver o falso eu como uma estrutura quase sempre patológica, que de um modo mais ou menos inevitável traz disfunção à pessoa na medida em que a afasta do seu pilar mais profundo. É discutível. A questão que também se pode colocar é se o verdadeiro eu é mesmo sempre bom. Então, e quando a pessoa nasce com uma propensão à psicopatia, ainda assim será bom que seja autêntica? Não sei. É uma questão, mas olha, quem sabe fica para outra ocasião. Continuemos. Vista toda esta tragédia, lá está, como dizia o próprio Winnicott, quais são as consequências mais visíveis? Bem, são inúmeras. Como é óbvio, uma delas é que tudo isto cria uma das experiências mais desconcertantes do narcisismo.
tanto para o narcisista, presume-se, como para quem lida com o narcisista. E que experiência é essa? É aquela oscilação entre fantasia e realidade, consoante a vontade do freguês. Neste caso, o freguês é a máscara. O grande ator, que é o narcisista, vem deste processo, essencialmente, deste fado, para aportuguesar as lides. Portanto, o narcisista vai sempre agir no sentido de agradar a essa entidade insaciável que tem dentro de si, quem é o falso eu. É por isso é que em algumas interpretações espiritualistas do fenómeno da perturbação e do narcisismo, o que nós vemos é que muitas vezes se fala de entidades que tomam conta do narcisismo, do narcisista, como se esse estivesse possuído por espíritos. À luz da psicologia, eu não estou a dizer que isto é ou não é, a verdade ou não interessa agora, interessa a metáfora. À luz da psicologia, essas entidades são as tais máscaras que no fundo fazem isso. Assumem os comandos da pessoa. A pessoa assumiu essas máscaras para tentar ser amado e divorcia-se da sua essência, da sua autenticidade, que no fundo é um divórcio da alma. Metáforas à parte. O narcisista não tem vida genuína. Em geral, a vida dele é um ensaio, é uma performance, é um espetáculo, é uma constante exibição de personas. Todo ele é o falso eu que assumiu como reação, quase sempre, atenção, não é sempre, como reação ao abuso prolongado, a trauma de infância precoce, na adolescência, ao condicionamento social, ao facto de lhe ter sido negada a possibilidade de ser autêntico, ao facto da sua criança interior ter sido anulada. A metáfora da criança interior também é muito bem colocada aqui, diria. Assim, esta sinuosa oscilação entre fantasia e realidade em que vive o narcisista resulta da contínua luta, consciente ou inconsciente, entre o falso eu, proeminente, inchado, e o verdadeiro eu, assim suprimido, dilapidado. Portanto, o falso eu afigura-se, neste sentido, ou devorador ou camaleónico. Devorador no sentido em que canibaliza o verdadeiro eu, ele come a própria psique, ou camaleónico no sentido em que assume as funções do verdadeiro eu. De maneira que vai impedir o funcionamento flexível da personalidade como um todo. O verdadeiro eu fica tão debilitado que acaba por estar total ou praticamente inoperante. Então, há estratégias para isto por parte do falso eu. Um narcisista, o falso eu, costuma tomar a vez do verdadeiro eu, imitar o verdadeiro eu de várias maneiras, mas vamos ver duas, que é através da reinterpretação e através da emulação. Reinterpretando, o falso eu faz com que o narcisista reinterprete certas emoções negativas e reações negativas como sendo moralmente, eticamente, socialmente aceites. Pronto, ele reinterpreta a tal racionalização, como dizemos muitas vezes no senso comum. Se enganou alguém, não vai admitir isso, vai reinterpretar qualquer desconforto, por exemplo, associado ao facto de ter enganado alguém, por exemplo, assumindo que agiu perante alguém que não prestava, assumindo que foi um agente do karma ou de Deus, isto é comum, assumindo que simplesmente agiu na reposição da justiça. Quer dizer, nunca vai assumir que foi, vamos entrar aqui no coloquial, nunca vai assumir que foi um escroque, porque isso traz vergonha. Vai assumir antes que foi uma espécie de anjo, porque isso traz o tal orgulho. Lá está a oscilação entre vergonha e orgulho. A reinterpretação, também temos a emulação. Como é que vai emular? Através do falso eu. O narcisista consegue, muitas vezes, isto é uma imagem de marca, penetrar psicologicamente nos outros,
discernindo as suas fraquezas, vulnerabilidades, usando isso como alavanca para abusos. Há aqui uma espécie de dissimulação, voltando ao coloquial como uma espécie de cinismo. Ele vai utilizar aquele falso eu para se introduzir nos outros, nas emoções dos outros, no ser dos outros. Usa essa potencialidade em prol da ânsia de controlar o próximo, às vezes de um modo maquiavélico, sádico. Já vimos isto noutros programas, quando estes traços também vêm juntamente com o traço narcisista. Ao emular, ao penetrar no outro, vai anular as defesas naturais do outro, que se torna uma vítima. Pode fingir empatia, pode fingir emoções, muitas vezes tem a ver com isso. Ele vê as emoções, isto não percebe como é que elas funcionam, mas não as consegue sentir. Mas ao perceber consegue imitá-las e vai usá-las para obter aquilo que quer do outro. Pode, por exemplo, chorar por saber que quem não chora não mama. Voltando aqui aos coloquiais. Acho que estão a seguir, acho eu. Portanto, enquanto se desenvolve, o narcisista vai observando, gravando ao longo da vida as ações e reações dos outros, de modo que cria uma base de dados emocional. Desta base de dados, o narcisista emocional, comportamental. Desta base de dados, o narcisista vai construir, vai gerar um conjunto de fórmulas que de algum modo resultam numa leitura impecável do comportamento emocional. Lá está, ele sabe o que é que tem que fazer e vai aplicar isso na altura certa para os seus fins, para a sua agenda. Portanto, o falso eu, entre várias funções, além disto tudo, não é? Tem duas que são críticas. Funciona como um engodo para o verdadeiro eu, não é? Imita o verdadeiro, um anzol, pode absorver qualquer dose de dor ou emoções negativas, reinventando-as. A criança criou um sistema de defesa contra as agressões dos outros quando teceu e fortaleceu o falso eu. Portanto, é um falso manto de proteção que o narcisista tem. E ele julga que com este manto se torna invisível, omnipotente, um bocado esta crença. Portanto, funciona como um engodo para o verdadeiro eu. E o falso eu também é apresentado pelo narcisista aos outros e ao próprio narcisista como sendo o seu verdadeiro eu. Eu não sou a fraqueza, eu não sou a vulnerabilidade, eu sou este falso eu. Eu sou o fortão, eu sou o grandioso, ou sou aquele que controla. Portanto, o falso eu está na origem da titularidade, do merecimento, que vem com o narcisismo, que ele acha que merece ser tratado com distinção, por exemplo, pelo falso eu que tem e que acredita ser. Uma vez formado, o falso eu impede o crescimento do verdadeiro eu, já vimos, paralisa-o, de modo que o verdadeiro eu se torna virtualmente inexistente, deixando de ter algum tipo de papel ativo ou até mesmo passivo na vida consciente do narcisista. Para o narcisista, o falso eu é muito mais importante que o verdadeiro eu. Assim, vê o verdadeiro eu como sendo disfuncional, vergonhoso. Ou seja, o narcisista não sabe quem é, perdeu o tato a quem é intrinsecamente por ter assumido integralmente o falso eu, deixando morrer ou até assassinando o verdadeiro eu. Isto é o quarto ponto, acho eu já, ou ainda, depende. Com efeito, esta é outra consequência profunda, este homicídio do verdadeiro eu, cometido pelo falso eu. Assim, mais do que atores contínuos, muitos narcisistas carregam em si um cadáver, ou são eles mesmos cadáveres ambulantes, na medida em que são cadáveres psicológicos, cadáveres emocionais, para ser mais preciso. São mortos-vivos, morreram em bebés, nunca viveram, foram divorciados, separados,
mais um termo forte, pode ser, foram mutilados da sua verdadeira essência para desempenhar um papel em vez de experienciar um amor real. Isto é curioso, porque isto muitas vezes manifesta-se na atividade onírica, ou seja, um modo pomposo de dizer, nos sonhos. Isto manifesta-se nos sonhos. Há muitos narcisistas que sonham que estão mortos. Já verifiquei isto em contexto clínico e não só, e vários colegas têm partilhado isto também, e não sei se há literatura sobre isto, é interessante, mas é possível que haja. Muitos narcisistas sonham que estão mortos, sonham que estão a velar o próprio cadáver. Alguns sonham que morreram, e isto é muito importante, precisamente quando se tornaram narcisistas. Aqui o tornar entre aspas, ou seja, naquele momento em que o falso eu disse basta e aniquilou o verdadeiro eu devido a alguma dor insuportável que veio associada a algum evento traumático, quando não houve mais capacidade para lidar com determinada dor emocional. Eu observei isto numa pessoa que sofreu sucessivas rejeições amorosas quando já tinha tido esse processo de rejeição numa das figuras parentais, e na última tentativa de envolvimento que teve após a rejeição, sonhou que tinha morrido, e de facto a partir daí o traço narcisista cristalizou-se. Foi essa a conclusão a que chegamos. Portanto, e sonhou com isso, não é? Sonhou que tinha morrido, ou seja, foi eu não aguento mais, eu vou matar esta parte de mim que está sempre a ser rejeitada, e agora vou ser uma parte sem empatia, uma parte dura. Portanto, há uma morte emocional da autenticidade do verdadeiro eu. É fatídico, não é? E haverá panaceia para isto? A solução. Qual é a solução? Bem, a resposta em geral é simultaneamente triste e complexa. Triste porque parece muito difícil, até ver, parece muito difícil ressuscitar este morto em particular. Complexa porque há sempre muitas variáveis em jogo. Quem sabe uma mudança na sociedade em geral alterasse a massa crítica. Este conceito de massa crítica é importante. Se campos morfogenéticos mudassem, mas isto são outros 500, pode ser outro tema também, isto dos campos morfogenéticos. Já esqueçam isto. Não. Ou seja, se houver uma alteração da massa crítica, vamos ficar por aqui em geral, talvez isso ajudasse, não é? Se muitos mudam, ou alguns mudam, muitos vão atrás. Portanto, trabalhando com o mundo que temos, a solução pode vir através de uma proposta de mudança na esfera individual e coletiva. Em termos de mudança individual, bem, isto deve ser feito em terapia, não é? Ou em algum tipo, por exemplo, numa direção espiritual, por exemplo. Fazer o luto da criança morta que o narcisista traz em si. Se estas pessoas carregam uma criança morta, vivem com a sensação emocional de terem morrido. Boa tautologia, a arte de dizer a mesma coisa de várias maneiras. Portanto, é preciso fazer o que mais temem, o que é o luto, é lamentar a perda dessa criança, chorar, passar por esse sofrimento, pela via crucis da dor. Em última análise, esse luto vai trazer a ressurreição dessa criança? Será? É uma possibilidade. Há quem afirme que fazer este luto pode ser uma das saídas do narcisismo, quem sabe? Mas não havendo impossíveis, isto tem-se revelado difícil. Mesmo fazendo psicoterapia em geral é difícil ressuscitar o verdadeiro eu. Se está morto, não há propriamente um conflito entre esse e o falso eu. Vejamos assim, não é? Não há essa percepção. Se o falso eu se torna a realidade da pessoa, e isto acontece frequentemente no narcisismo, pois é ele que ajuda o narcisista a lidar com o mundo, é o seu mecanismo de adaptação, então não há noção
de outra alternativa. Outra alternativa morreu, algures no tempo, não é? O que é o verdadeiro eu. Pode suceder, no entanto, que certas crises de vida desintegrem o falso eu do narcisista, mostrando-lhe a sua natureza disfuncional e, quem sabe, a existência de um verdadeiro eu. Isto pode acontecer. Nestes casos pode-se abrir uma brecha. Ainda assim é pouco frequente e árduo. É um trabalho árduo a vários níveis. Sim, o falso eu narcisista tende a sentir tanta dor, tanto sofrimento, que não consegue viver sem esse falso eu, mesmo que esteja em fanicos. Isto em termos de mudança individual, aquilo que eventualmente poderá ser feito. Em termos de mudança coletiva, lá está a tal mudança, a tal criação de uma massa crítica, mudar para que haja uma massa crítica que ajuda à mudança, quero dizer. Isto implica uma mudança drástica de mentalidades. É fundamental passarmos, tanto no espaço familiar como no sociocultural, a um paradigma que valoriza a honestidade emocional, a expressão da autenticidade. Atenção, sem confundir isto com mimo ou superproteção. É fomentar no outro aquilo que ele mais é intrinsecamente. O crescimento individual baseia-se na honestidade da pessoa relativamente à sua essência, e é isto que deve ser promovido. Não fomentar a criança a vestir armaduras para competir com os outros. Mais cooperação, menos competição. Sim, vamos abandonar a competição cega, a necessidade de controlar o eu mereço, o eu sou melhor. Vamos para o amor, para a compaixão, para a gentileza, reconhecer a interdependência que nos une e não uma ilusão de que tudo nos separa e que temos que andar aqui em canibalismo social, quer dizer. Isto passa, lá está, por promover a aceitação da vulnerabilidade, mas quer dizer, isto é como a bala de prata para o lobisomem, não? É preciso rendição, largar o pressuposto absurdo de que temos que ser constantemente superiores, negando as nossas lacunas. A rendição significa baixar o falso eu, tirar a máscara. A rendição à vulnerabilidade diria aquilo que vai abrir as portas ao amor genuíno. Aquilo que aceita o que somos, o que temos, o que há, pois deixamos de querer ser algo que não somos intrinsecamente. Isso talvez seja um antídoto para não entrar no ciclo narcisista. Enfim, apesar disto tudo, não cair na esparrela do narcisista, ou seja, olhar para o narcisista. Normalmente foi e continua a ser uma vítima, mas é uma vítima que muito dificilmente não irá atacar o outro, sobretudo se o outro se puser a jeito. Lembrem sempre disto quando nós falamos nestas coisas. Isto é muito importante para não cairmos também naqueles ciclos de abuso, aquelas relações de abuso narcisista. Enfim, estas histórias da vulnerabilidade, isto, nós depois lembramos de experiências que tivemos, né? Agora lembrei-me de um professor de uma formação de yoga que tive, e que um dos formadores dizia: nunca mostrem o vosso verdadeiro rosto, sobretudo se estiverem em baixo. Nas aulas têm que estar sempre felizes, têm que estar sempre seguros, escondam qualquer fraqueza. Já na altura muita gente ficou assim meio calada. Isto será coisa que se diga? Quer dizer, não é, aliás, isto até é capaz de ser uma das antíteses do yoga. Quem estuda yoga, quem pratica yoga, acho que dificilmente não estará de acordo. Mas é também uma das antíteses da saúde mental integral. Quer dizer, se a pessoa não está bem, não é preciso ir abordar, neste caso concreto, não iria abordar a aula a chorar, aos prantos. Nesse caso, o melhor se calhar seria autopreservação e nem ir. Mas se a pessoa não está, se nós não temos que estar sempre bem,
Nós não temos que estar sempre a sorrir, nós temos que estar... Às vezes a pessoa não está com vontade de sorrir e ainda assim pode dar o seu contributo. Ponto final. Esconder o quê? Porquê? Para quê? Enfim, o melhor talvez seja assumir sempre o que nos vai na alma. E sendo assim, podemos terminar lembrando aqui o final de um filme, The Curious Case of Benjamin Button. Consideraria uma bela adaptação cinematográfica de um belo conto de Scott Fitzgerald, em que no finalzinho do filme o narrador fala de tudo isto. Cada pessoa é uma alma, tem uma vocação e deve honrar essa vocação, dando... Nós tivemos aqui a dádiva da vida e diria que nos cabe retribuir. Então retribuir sobretudo honrando a nossa vocação. Há quem tenha vocação para ser mãe, há quem tenha vocação para pintar, há quem tenha vocação para contar histórias. Então vamos honrar essa vocação. E fica assim esta sugestão de filme ou livro para finalizar o programa de hoje. Sintam-se à vontade, como de costume, para comentar, gostar, não gostar, subscrever, não subscrever. Falou-vos Joel Machado. Com gosto, um obrigado, até breve e bem-aja.